A importância da Igreja de Antioquia no trabalho missionário. A primeira igreja missionária. A primeira agência missionária. A primeira igreja usada pelo Espírito Santo, onde o Espírito Santo escolheu os primeiros missionários para fazer a obra de Deus. A cidade onde as pessoas que serviam a Cristo foram denominadas cristãos. A importância de Antioquia no contexto missionário é o tema da nossa 12ª lição do nosso 4º trimestre de 2023. Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Nós estamos sendo conduzidos neste trimestre pelo pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, que está nos trazendo à mente a importância de nós pensarmos missões, orarmos por missões e fazermos missões. Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensino e Palestra. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo do nosso canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. O modelo de missões da Igreja de Antioquia é o tema do nosso vídeo. Fique conosco, você está no Ensino e Palestra. Na nossa lição de hoje, nós temos aqui a nossa verdade prática, o nosso texto áureo e a nossa leitura bíblica em classe. Começamos com o texto áureo que está no livro de Atos, capítulo 13, versículo 2. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, grafe o Espírito Santo, sublinhe o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. O Espírito Santo foi o responsável pela primeira dupla missionária. Foi o responsável por comissionar Saulo e Barnabé. Apartai-me, separai-me. O Espírito Santo faz com que os líderes da igreja fiquem em torno de Saulo e Barnabé, os preparem, os designem, os aparelhem para irem à obra missionária. Os deem suporte para irem à obra missionária. Foi o Espírito Santo que inaugurou a igreja. Cristo, ele estabeleceu as regras, ele estabeleceu as diretrizes da igreja. O Espírito Santo, quando veio no dia de Pentecostes, inaugurou a igreja e agora o Espírito Santo inaugura o departamento de missões dentro da igreja primitiva. Vamos continuar aqui com a nossa leitura. Verdade prática, a ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda obra missionária. O Espírito Santo é quem faz a obra. O Espírito Santo é quem envia os missionários. O Espírito Santo elege os missionários. O Espírito Santo faz com que a igreja aparta, com que a igreja consolide as suas duplas missionárias ou a sua família missionária para irem a campo. E o Espírito Santo faz com que os ouvintes daqueles missionários sejam tocados e aceitem a obra de Cristo e aceitem a pessoa de Cristo em suas vidas. O Espírito Santo, ele é o início, o Espírito Santo, ele é a continuidade e o Espírito Santo é o final de todas as coisas. A nossa leitura bíblica em classe está lá no livro de Atos, também no livro de Atos, capítulo 11, versículos 19 a 26 e depois no capítulo 13, versículos 1 ao 5. É uma leitura bem extensa e eu convido você para que faça a leitura deste texto na sua Bíblia, na sua revista, e nós vamos ler aqui o primeiro e último versículo. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Lá no último versículo do capítulo 13, versículo 5, e chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. Esta, então, é a nossa leitura bíblica em classe, é o nosso pano de fundo para o nosso trabalho, que já está recebendo aí o primeiro tópico, a Igreja de Antioquia, a natureza e características. 3 subtópicos aqui para nós desenvolvermos. Primeiro, Antioquia da Síria. Segundo, a Igreja de Antioquia. Terceiro, uma obra de leigos. Bom, vamos começar falando sobre a cidade de Antioquia. Existiam várias cidades que receberam o nome de Antioquia e esse nome foi em homenagem a Seleuco. Vamos aqui nos deter mais precisamente
na Antioquia da Síria, onde temos o contexto bíblico do início da obra missionária. Bom, esta cidade foi fundada no final do século IV a.C. por Seleuco I Nicator, que a tornou capital do seu império. Seleuco, você lembra, ele serviu como um dos grandes generais de Alexandre, foi um dos 3 grandes generais de Alexandre, e o nome Antíoco ocorria frequentemente entre membros da sua família. Qual era a distância de Jerusalém até Antioquia? Veja que o povo foi disperso, que as pessoas foram dispersas após a morte de Estevão. Houve uma grande dispersão de pessoas ali de Jerusalém, onde ficaram apenas os apóstolos, apenas o colegiado governamental da igreja, apenas os apóstolos ficaram ali e os demais saíram e foram embora para muitas cidades, dentre as quais Antioquia. Pois bem, de Jerusalém até Antioquia eram cerca de 450 quilômetros. Para que nós tenhamos um comparativo, seria a mesma distância entre as cidades brasileiras de São Paulo e Rio de Janeiro. Algumas características da cidade de Antioquia da Síria. Antioquia da Síria era a 3ª maior cidade do mundo de então, com uma população, veja, estimada em cerca de 500 mil de pessoas. Veja que era muito grande essa cidade. Só era menor que a própria Roma, capital do império, e a cidade de Alexandria. Antioquia da Síria foi o lugar onde a primeira igreja não judaica, não samaritana, se estabeleceu firmemente. Ali começava a obra de Deus com força entre os gentios e o mundo de fala grega da época. A cidade de Antioquia era a porta para o Oriente. Era considerada como a porta para o mundo oriental. Júlio César, Augusto, Tibério utilizavam-na como centro de operações. Era também chamada de Antioquia a Bela, ou ainda Rainha do Oriente, devido às riquezas romanas que embelezavam desde a estética grega até o luxo oriental. Como era a religião ali em Antioquia? O culto à deusa Astarte pelas mulheres da cidade de Antioquia chocava os cristãos, de forma que ela foi abolida mais tarde por Constantino I, quando esse converteu-se ao cristianismo. A maioria da população era síria, gentios. Gentios eram aquelas pessoas que não eram judeus. Pessoas gentílicas não eram pessoas judeus. Então, chamava-se a quem não era judeu de gentio. Embora houvesse numerosa colônia judaica ali também. A cultura ali era tipicamente grego-helenista, mas tinha também outras culturas. Antioquia, era uma cidade multifacetada. Nós encontramos ali na cidade pelo menos 5 culturas da época que tinham a sua representação ali na cidade de Antioquia da Síria. A cultura grega, como nós falamos, a cultura romana, e aí, como a cultura grega ela foi absorvida por Roma, quando Roma conquistou a Grécia, a cultura grega foi absorvida por Roma, então chama-se de cultura greco-romana. Também nós tínhamos a cultura semita, a cultura árabe e ainda a cultura persa. Podemos dizer então que Antioquia era uma cidade cosmopolita, porque vinham ali pessoas de várias cidades, de vários lugares do mundo para negociar em terras da Antioquia. Vinham pessoas da Pérsia, pessoas da Índia, pessoas da China. Era um grande centro cultural, era um grande centro religioso e também era um grande centro comercial. Antioquia então era extremamente importante, porém tinha uma fama muito estranha. Antioquia da Síria não guardava uma boa fama. Ao contrário, ela era considerada uma cidade muito imoral, ao ponto de muitos a assemelharem com a cidade de Corinto. E você lembra que a cidade de Corinto era uma referência de lascívia. Corinto era uma referência de coisas promíscuas e Antioquia assemelhava-se a ela. Bom, e a igreja ali em Antioquia? Então, voltamos atrás no tempo, lembrando que após a morte de Estevão, houve uma grande perseguição aos cristãos que tiveram de fugir ali de Jerusalém. E lá, como nós falamos aqui, só ficaram os apóstolos. E essa grande diáspora fez com que o evangelho se espalhasse, uma vez que as pessoas em fuga anunciavam a Cristo, porém somente aos judeus as pessoas falavam. Somente falavam de Cristo para os judeus, judeus falando para judeus. Porém,
um grupo de pessoas foi instrumentalizado por Deus para expandir a graça divina para outros povos. E chegaram até Antioquia. Assim, o evangelho chegou aos povos não judeus. Um grupo anônimo, olha só, anônimo, levou a palavra de Deus para outros povos. Por isso que aqui na nossa revista, ela fala que em um dos subtópicos, no terceiro subtópico, uma obra de leigos, porque foram pessoas anônimas que foram ali para Antioquia. Foram pessoas anônimas que levaram a palavra de Deus ali. Foram pessoas anônimas que pregaram para aquela cidade promíscua, para aquela cidade com tantos problemas morais. Foram pessoas anônimas que fizeram que a igreja fosse inaugurada ali em Antioquia. E esta igreja depois teve uma representação imensa junto aos cristãos. Ou seja, o evangelho chegou aos não-judeus através de um grupo anônimo. Discípulos anônimos cumpriram o ID de Jesus e a mão do Senhor era com eles. Então o movimento em Antioquia cresceu tanto a partir dessas pessoas que a igreja mãe de Jerusalém resolveu investigar o que estava acontecendo por lá. Os apóstolos entre si deliberaram sobre o assunto e resolveram enviar para lá, para Antioquia da Síria, um emissário que se apropriasse pessoalmente de mais informações e medisse a situação da igreja de lá, principalmente quanto às rumorosas notícias de conversões de muitos gentios. Quem foi escolhido? Barnabé. Barnabé foi escolhido para essa missão. E ele era alguém considerado de mente aberta e gozava de absoluta confiança dos demais. Então, Barnabé emitiu um dossiê ali sobre a igreja de Antioquia. E Barnabé, ele ouviu os argumentos dos gentios. Barnabé, ele viu as multidões de gentios que haviam abandonado os seus ídolos e agora professavam alegremente a Cristo. E Barnabé não podia negar a realidade daquelas conversões. As pessoas também haviam sofrido por Cristo. Pessoas que viviam em outras culturas, outras religiões, sofriam porque elas se entregavam a Jesus Cristo. Sofriam afrontas de amigos, de parentes, de pessoas próximas para se entregarem a Cristo. Eram pessoas que estavam se doando a Cristo e Barnabé conseguia, pela sua empatia, entender o que estava acontecendo ali. E ele levou consigo, ele colocou, Deus, o Espírito Santo colocou no seu coração essa empatia para com aquele povo gentil. E Barnabé então faz um discurso ali onde reconheceu a conversão daqueles novos irmãos e os encorajou a permanecerem fiéis em seus desígnios e servirem a Cristo. Barnabé tinha um entendimento que aquelas pessoas que, embora não fizessem parte do povo judeu, agora eram aceitos por Deus como povo seu. E houve então naquela igreja grande prosperidade espiritual. Nosso segundo tópico, uma igreja missionária em ação. Primeiro, havia alguns profetas doutores. Segundo, uma liderança servidora. Terceiro, apartai-me a Barnabé e Saulo. Barnabé, ele sai de Antioquia para uma missão muito especial. Ele vai até Tarso, a cidade natal de Saulo, e lá Saulo está fazendo a obra de Deus. Saulo ele volta para a sua cidade após tantos desgostos, tantos problemas, tantas dificuldades, mas continua pregando, continua evangelizando, continua falando de Deus, continua falando de Jesus Cristo, continua com aquele ímpeto no seu coração, mas ali não é o seu lugar. Ele precisa sair dali, o seu ministério vai ser expandido mundo afora. E Barnabé vai lá, pega Saulo pela mão e leva consigo. Olha a importância de alguém acreditar no nosso ministério. A importância de alguém acreditar que Deus, através de nós, vai fazer maravilhas. A importância de alguém acreditar em nós, de alguém nos ajudar, de alguém nos pegar, nos tomar pelas mãos, de alguém nos levar consigo, de alguém apoiar o nosso ministério, de alguém ter confiança em nós, de alguém depositar em nós a sua confiança, de alguém depositar em nós a sua confiança a ponto de pegar pela mão Saulo, tirar ele da sua cidade e levar para Antioquia, onde ali já começou uma igreja efervescente, onde já começou uma comunidade efervescente. E agora Saulo ele sai da sua cidade e vai para Antioquia. E aí eles voltaram para Antioquia e por um ano inteiro
reuniram-se ali naquela cidade com a igreja. Barnabé e Saulo ensinaram a muitos ali em Antioquia. Os seguidores de Cristo eram chamados de os do caminho ou os nazarenos. E em Antioquia então surgiu a primeira vez a expressão cristãos para nominar os seguidores de Cristo. Um profeta chamado Ágabo anuncia através de uma profecia uma grande fome no mundo romano. Essa grande fome aconteceu de fato no reinado de Cláudio. Os discípulos, segundo as suas possibilidades, decidiram ajudar os irmãos que viviam na Judéia e enviaram ofertas pelas mãos de Barnabé e Saulo. Essa dupla agora já estava consolidada e estava ajudando as pessoas que estavam passando por infortúnios. A igreja gentílica contribuiu ali para a igreja judaica. O crescimento do evangelho, ele era notório. E a igreja de Antioquia, reunida, recebe a ordem do Espírito Santo para constituírem Saulo e Barnabé como seus missionários. E aí acontece a primeira viagem de Saulo e Barnabé. Barnabé, ele é citado à frente de Saulo, e isto nos aponta, isto nos informa que ele era o líder da viagem. Depois, ao longo da viagem, já na primeira viagem, Saulo, ele adquire ali a titularidade daquela viagem, ele adquire ali a liderança natural, foi muito natural, não houve, já falei aqui em outros vídeos, não houve puxada de tapete, não houve qualquer soberba, não, naturalmente Saulo, ele que depois assumiu o seu nome romano de Paulo, ele assumiu ali a direita da viagem, assumiu ali o posicionamento, assumiu a liderança da viagem, mas de forma muito natural, muito tranquila, sem qualquer embaraço, sem qualquer puxada de tapete, sem qualquer violação à confiança que Barnabé exercia ali junto com o seu amigo e agora seu líder Paulo. O serviço de missões é o terceiro tópico, o início das missões cristãs, roteiro da viagem, atividades missionárias, prestando contas. Nós já falamos intensamente aqui sobre contribuição missionária. Ao longo do trimestre falamos várias vezes sobre o assunto, sobre a necessidade da igreja ajudar os enviados. Eu não quero aqui ser repetitivo sobre o assunto, mas é importante, é fundamental os cooperadores da obra missionária acreditarem na causa e terem prazer em fazer a sua parte. E essa parte é através da oração e também através da contribuição. Prazer em poder servir a causa da evangelização. Prazer em saber que seus valores estarão revertendo para que os enviados sejam abastecidos e tenham o suprimento necessário para a sua sobrevivência. Logo, nós entendemos que a contribuição missionária ela é dupla. Ela auxilia a causa dos missionários, a casa dos missionários, a família dos missionários, mas também a causa da obra, permitindo que os evangelizados também, além de estarem em um templo confortável, dentro da medida do possível, de estarem em um lugar para servir a Deus, também tenham auxílios missionários até mesmo para a sua alimentação, que acontece muitas vezes, missionários sacam dos seus valores e ajudam aqueles que estão sendo evangelizados. Ou seja, o trabalho missionário ele é muito amplo e por isso exige que nós façamos alguma coisa e isso se dá através da nossa contribuição. Nunca esquecendo que a nossa oração também é fundamental. Nós também falamos aqui no nosso trabalho durante o trimestre sobre a gestão do departamento missionário, que deve ser feita de maneira profissional e transparente, que não tem que haver nenhuma dúvida, não pode haver nenhuma dúvida, não pode pairar nenhuma dúvida sobre o trabalho, sobre a gestão do departamento missionário, sobre a participação efetiva do pastor presidente, que sempre deve ser informado sobre tudo o que está acontecendo. E nós, membros da igreja, orar, jejuar e contribuir para o bom andamento da obra missionária. E a prestação de contas, a obra missionária tem que prestar contas àqueles que ajudam, àqueles que estão contribuindo, prestando contas através dos valores empreendidos, das construções que são feitas, das reformas que são feitas e também das almas que estão sendo ganhas para o reino de Deus. Isso é fundamental e faz parte da obra missionária.
Muito obrigado a você que esteve aqui conosco, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado a você que já está inscrito no canal, você que não se inscreveu, vai se inscrever agora, faça isso, vai nos deixar muito alegre, vai nos ajudar bastante, e também você que estará espalhando e compartilhando esse vídeo com outras pessoas, também é muito importante a sua participação. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.